nós vamos receber um dos maiores especialistas mundiais em saúde mental e gestão emocional, com uma trajetória sólida e impactante nas áreas de psiquiatria, psicologia e neurociência. Reconhecido como o psiquiatra mais lido também, mais lido do mundo. Augusto Cury já vendeu mais de 40 milhões de livros, traduzidos para dezenas de idiomas e publicados em mais de 70 países. Com vocês, na 6ª edição do Empreender para a Liberdade, Augusto Cury! É uma grande honra estar diante de vocês para falar do mais complexo dos mundos, a mente humana. Tão complexo que quando nós não temos problemas, nós os criamos. Vocês criam seus problemas? Eu tenho tido uma preocupação muito grande, falo com muita humildade, como o psiquiatra mais lido no mundo na atualidade. Por onde caminha a saúde emocional das mulheres, a qualidade de vida, a capacidade de empreender, a capacidade de ser protagonistas do teatro da sua mente e do teatro social. Infelizmente, nós estamos na era do envelhecimento precoce da emoção e isso está atingindo frontalmente as mulheres. E vocês têm de estar alerta sobre isso. Eu vou fazer um teste aqui no início da minha preleção. Quem é aqui que sofre pelo futuro? Levante as mãos. Levante minhas mãos. Quase todas. Mais 15 anos na sua idade emocional. Quem é que rumina mágoas de vez em quando? Ou frustrações? Mais uns 10 anos. Quem que cobra demais de si? Levante as mãos. Mais uns 15 anos. Quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas? Quem acha que seu parceiro, seu marido ou namorado é mais lento que você? Tá vendo, Ana? O problema é que toda pessoa acelerada ama estressar os outros. Com bom sentido, quer que todo mundo acompanhe seu ritmo. Eu quero dizer, se eu for elencar aqui, apontar uma série de fenômenos, provavelmente eu estou dando conferência para pessoas que têm mais de 100 anos na sua idade emocional. É a era do envelhecimento precoce da emoção. É a era onde nós asfixiamos a capacidade de sentir prazer. E o problema é tão grave que eu tenho apontado em mais de 70 países que nós mexemos na caixa preta do funcionamento da mente e alteramos algo que deveria ser inviolável, a construção de pensamentos. Grave isso, pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, mas pensar demais, sem gestão da emoção, é um atentado cruel contra a saúde emocional. Infelizmente, uma criança de 7 anos de idade, hoje, tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma. Tem mais informações que John Kennedy, quando dirigiu o mundo na década de 60, dirigiu os Estados Unidos na década de 60, no auge da Guerra Fria. Isso não é sustentável. O excesso de informação gera o excesso de urgência. Dispara um fenômeno inconsciente que eu tive o privilégio de descobrir e descrever, chamado gatilho da memória, que está disparando no seu córtex cerebral, abrindo arquivos mentais ou janelas à memória, milhares de arquivos com milhões de dados. E o terceiro fenômeno é a âncora da memória. Ela fixa para gerar concentração. Sem a âncora se fixando, o eu, que representa a capacidade de escolha, não consegue escolher. O eu, que representa a capacidade de autonomia, não consegue ser líder de si mesmo. A âncora é vital. Se ela dança no córtex cerebral, você é capaz de falar por 10 minutos, 20 minutos com alguém, e ele ou ela não ouviu nada. Por quê? A mente está acelerada, gerando uma síndrome que eu descobri, escrevi
20 anos. E eu sabia que um dia ela seria uma epidemia psicossocial mundial, chamada Síndrome do Pensamento Acelerado. Quem já ouviu falar dessa síndrome? Levante as mãos. Os sintomas que eu abordei: sofrer pelo futuro, remoer mágoas, cobrar demais de si, os outros não correspondendo às suas expectativas, terceirizando a nossa felicidade em função da opinião dos outros, a síndrome comparativa nas redes sociais em destaque, pessoas vendendo uma felicidade artificial como se a felicidade sempre fosse um céu de brigadeiro. Não há felicidade sem ansiedade, não há tranquilidade sem intranquilidade ou estresse em alguns momentos. A emoção, ela flutua. Você, de manhã, pode estar tensa. À tarde, você pode estar um pouco mais tranquila. À noite, você relaxa. Agora, se ela flutua demais, de manhã tensa, na hora do almoço super irritada, à tarde, ninguém te suporta, e à noite nem você se aguenta, tem alguma coisa errada. Há uma flutuabilidade emocional decorrente da hiperconstrução de pensamentos. Você é um ser humano que anda no traçado do tempo e deve saber que a tua maior responsabilidade é procurar o mais importante endereço, o endereço dentro de si mesmo, e treinar o seu eu, que representa a capacidade de escolha, a consciência crítica, a autonomia, a gerir a sua mente. Vocês, mulheres empreendedoras, precisam cada vez mais ser empoderadas para não ser escravos dessa sociedade estressante, asfixiante e que discrimina. Sem vocês, nossos céus não teriam estrelas e nossas manhãs não teriam orvalhos. Já que vocês são tão importantes no teatro social, e na minha opinião, honesta, sincera, as mulheres representam o que há de melhor na humanidade. Elas dirigem melhor seus carros, cometem menos crimes, são mais éticas, se doam mais, se entregam mais, mas têm uma sobrecarga maior e adoecem mais emocionalmente. Os índices de depressão, de estresse, doenças psicossomáticas, a síndrome PIB, o padrão ditatorial de beleza, o inatingível de beleza, é algo cruel que está atingindo não apenas adolescentes, mas mulheres adultas. E vocês têm de saber que antes de namorar alguém, vocês têm de namorar a si mesmos. Ah, mas eu não recebo flor, doutor Cury, eu mereço. Se você merece, merece mesmo. Passe na floricultura de vez em quando e compre o melhor buquê para você. Não espere que a sociedade digital, urgente, ansiosa, altamente cobradora, sejam tão generosas consigo. Espere sim que você aprenda a ocupar um lugar no teatro social como protagonista e não como espectadora passiva. Se você é protagonista, você tem que usar 3 ferramentas. Número 1, duvidar de tudo aquilo que te controla e que é doentio. Número 2, criticar cada pensamento perturbador no exato momento em que eles aparecem, nos primeiros 5 segundos. Senão, eles são registrados e não podem ser mais deletados. E você pode acumular mais lixo no córtex cerebral do que os países mais irresponsáveis do mundo. Tivemos a COP30, onde muitos países estiveram em Manaus para falar sobre o aquecimento global. Mas o que não se fala é que a mente humana está muito mais poluída e superaquecida do que o planeta Terra. O planeta mente está em colapso
cada 40 segundos, uma pessoa morre pelas próprias mãos. A cada 4 segundos, alguém tenta o suicídio. E a cada 1 segundo, alguém pensa em suicídio. Nós aumentamos em 29% a automutilação nas escolas. Pré-adolescentes e adolescentes que estão começando a vida, deveriam abraçá-la, amá-la. Estão iniciando a jornada existencial. Deveriam ter um caso de amor consigo e entender algumas ferramentas de gestão de emoção que as escolas não ensinam, que as melhores universidades não tocam minimamente, mesmo Harvard, Cambridge, Oxford, MIT, Universidade de Pequim, de Tóquio. Uma das ferramentas, minha paz vale ouro, o resto é lixo, por nada e por ninguém, eu vendo o invendável. A minha saúde emocional não está à venda no mercado social. Mas, na verdade, a paz não vale ouro, porque um olhar atravessado estraga o dia. Uma crítica é registrada como uma janela traumática ou killer duplo pé. Uma traição ou uma decepção também forma cárceres mentais, porque o eu não consegue duvidar de tudo aquilo que o controla, criticar ideias perturbadoras e decidir não se curvar à dor. A melhor maneira de vocês, mulheres, se empoderarem é se apropriarem dessas ferramentas de gestão da emoção, que são mais factíveis e estão na base mais complexa do que a inteligência emocional. Na verdade, não há inteligência emocional como sempre se creu nos últimos 30 anos. Desde que Goleman lançou seu livro, a emoção é burra, ela é desinteligente, ela é inconsciente, ela não consegue ser autogerida. Se você só tivesse emoção, você não teria nenhuma identidade, não saberia quem é, quais são os seus papéis sociais, você ainda existiria para si e para o mundo. O que existe é o eu ativo, psicodinâmico, treinado, gerindo a emoção. E as escolas e universidades deveriam ensinar, da pré-escola à pós-graduação, inclusive no lato sensu, que é a especialidade, ou stricto sensu, mestrado e doutorado, tais ferramentas. Mas, infelizmente, estamos no tempo da pedra em relação a essas ferramentas que empoderam o eu, para que ele saia da plateia, usando a figura do teatro, entre no palco da nossa mente e exerça o protagonismo, exerça a capacidade de pilotar a aeronave mental, de ser um executivo da única empresa que não pode falir, a nossa mente. Desse planeta que tem que ser preservado, porque se nós não o preservamos, como vamos cuidar do planeta Terra? Queridos amigos, 1 em cada 2 pessoas tem ou vai desenvolver um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Mais de 4 bilhões de seres humanos. Olhe para quem está do seu lado, olhe bem. Se não for você, vai ser ele ou ela. E se você apontou o dedo para ele ou para... Se você apontou o dedo para ela, para sua amiga, a tua situação é pior. Mas vocês estão aqui para não ser nenhuma das duas, para que vocês possam administrar seu eu como autor da sua própria história. Vamos aprofundar em relação ao psiquismo humano. Eu quero que vocês saiam daqui um pouco confusas, não apenas lúcidas. A minha função é mostrar que tem muitas coisas erradas no teatro da sociedade, muitas coisas erradas no seio da sociedade. Uma delas é a compreensão sobre a intelectualidade e a outra sobre a emocionalidade. Eu te pergunto, o pensamento é real ou virtual? Quando você conversa com seus filhos, com seus colegas, com suas colegas, com seu marido, o pensamento é real ou virtual? Quando um psiquiatra atende um paciente com um ataque de pânico, uma sensação súbita e urgente, que ele vai morrer ou desmaiar,
A intervenção do psiquiatra ou do psicólogo é real ou virtual? Pois é sempre virtual. Eu vou mostrar para vocês. Quando vocês pensam no futuro, o futuro é uma realidade ou uma possibilidade? Por que a nossa mente pensa naquilo que não aconteceu e às vezes se asfixia por problemas que só está em nosso intelecto? Porque na esfera da virtualidade, nós ganhamos uma capacidade criativa que nenhum diretor de Hollywood tem. Você não precisa assistir um filme de terror para se aterrorizar. Basta você não gerenciar sua mente, que ela é suficientemente criativa para gerar dramas, angústias em vocês mesmas. Na esfera da virtualidade, você tem saudades. Você pensa no outro sem o outro existir do seu lado. Ele está longe, às vezes em outro país ou em outra cidade. Na esfera da virtualidade, você recupera e resgata o passado. E o passado é irretornável. Por exemplo, se vocês tiveram pessoas que te ofenderam, tanto o ofensor como a ofensa já foram. Eles agora são algoritmos multifocais no córtex cerebral. 86 bilhões de neurônios, onde há 10 mil interconexões em cada neurônio, pelo menos. Esse algoritmo multifocal não é mais o ofensor, não é mais a dor, a angústia, a ansiedade, o desprezo, não é a fobia mais. São códigos, mas por que nós reconstruímos o passado como se ele fosse real? Porque nós, na esfera da virtualidade, temos uma criatividade surpreendente. A reconstrução só ocorre na esfera da virtualidade. Mas por que eu sofro, então? Se o pensamento é virtual, se o pensamento é imaterial, se o pensamento, ele desenha um mundo de maneira não exata, mas sofisticada, complexa, às vezes distorcida, porque nós temos um outro mundo, uma outra área extremamente complexa que é real. A emoção é real ou virtual? A emoção é real. Quando você está sentindo uma dor, não importa como você a define, se você a define como tristeza, angústia, ansiedade, humor depressivo, toda a dor, todo o sofrimento tem de ser levado em consideração altíssima. Por isso, não dê conselho virtual para quem está em sua dor emocional. Não dê conselho rápido. Tem gente que está pior que você. Olhe para trás. Nós frequentemente tentamos ajudar as pessoas com a síndrome comparativa. E a síndrome comparativa, ela é um problema, porque ela diminui a dimensão da realidade, da essência da emoção. Então, você com a criatividade intelectual, virtual, quer alcançar, mitigar, amenizar a dor do seu filho, a dor do seu marido, a dor dos seus colegas, dos seus amigos. E isso é cruel e injusto com a complexidade do outro e com a sua própria complexidade. É por isso que muitas vezes nós temos a sensação, ao falar daquilo que é mais cálido, da nossa dor mais angustiante, daquilo que nos perturba e nos asfixia e que os outros não nos entendem. Você não me entende e não entende mesmo. Só vai entender se usar uma técnica do esvaziamento do ego. Quando você esvazia-se de si mesmo, esvazia dos seus paradigmas, das suas verdades, você pode se aproximar da dor do outro. Eu frequentemente dou conferência para magistrados, para juízes. Eu falo, um juiz, ele para não falar de si mesmo, ou pensar de si mesmo, ou julgar a si mesmo, eles têm de esvaziar da sua historicidade no exato momento que ele julga um réu. Senão ele está falando muito mais dele do que do próprio réu. Um psiquiatra e um psicólogo pode pensar que ele incorpora a realidade da dor do outro, mas nunca incorpora. Nós estamos presos numa grande armadilha que é a consciência. A consciência é virtual, complexa, fluida.
milhares de pensamentos por dia, mas ela não é essencial em si e ela gera algo importantíssimo, que é a solidão paradoxal da consciência virtual. Você está próximo ou próxima, mas infinitamente distante das pessoas que estão ao seu redor. E isso está ligado à última fronteira da ciência. Eu estava, inclusive, provocando a inteligência artificial para fazer uma varredura em relação a todos os grandes pensadores da psicologia, da filosofia, da sociologia e psiquiatria, se alguém abordou esses fenômenos. E a inteligência artificial disse, isso é revolucionário, isso nunca foi abordado. Mas eu tive o privilégio, neste país que não valoriza os seus cientistas, de escrever mais de 3.000 páginas antes de publicar um dos meus mais de 80 livros sobre esses fenômenos. Solidão paradoxal da consciência virtual. Há uma solidão social onde as pessoas podem te abandonar e é uma dor difícil de suportar, mas suportável. O segundo tipo de solidão, que é a solidão do autoabandono, onde você se autoabandona, onde você não investe em si, onde você se apequena, se diminui, se critica e se cobra. Essa solidão, ela é a mais dramática. Por isso que nós temos que aprender a namorar a vida antes de namorar alguém. E o terceiro tipo de solidão é a solidão da própria consciência virtual. Você se conscientiza do mundo. Vocês nunca ficaram perplexos? Vocês pensam no passado, vocês viajam no tempo, pensam no futuro, constroem sonhos, personagens, ambientes, até mesmo quando você dorme. Que habilidade é essa? Que capacidade é essa de fazer um filme ininterrupto na esfera da virtualidade? Todos nós temos uma criatividade surpreendente, porém nós não incorporamos a realidade do mundo que nós nos conscientizamos. Estamos próximos e infinitamente distantes de tudo e de todos. E é por isso que essa solidão, ela traz uma ansiedade que 100% dos seres humanos têm, e ela é saudável, essa ansiedade. Nem toda ansiedade é doentia. Há uma ansiedade antropológica que movimentou o ser humano a filosofar, a produzir artes, a construir conhecimento, a pesquisar, a construir todos os dias relacionamentos, a vocês interagir com as pessoas próximas. E essa ansiedade, ela está aqui, presente neste palco. Vocês, por um lado, vieram para se tornarem mulheres mais empoderadas, que não se curvam à dor. Sim, isso é importantíssimo. Mulheres que impugnam seus pensamentos perturbadores, mulheres que sabem que a sociedade é injusta, que gera uma sobrecarga enorme e que pelos mesmos tipos de trabalho recebem, às vezes, um salário mais indigno em relação aos homens. Mas vocês também estão aqui porque vocês têm uma procura antropológica para se relacionar, para procurar, para alcançar o mundo que vocês desenham, constroem na arquitetura virtual da sua própria consciência. Então, tenham paciência consigo, porque a ansiedade não é ruim. A ansiedade, em tese, te motiva, te anima. Ela só é dramática quando você conspira contra si mesmo. Quando você exige o que você não pode dar. Quando você quer corresponder às expectativas dos outros. Quando nas redes sociais vive a síndrome comparativa, vendo pessoas vendendo uma felicidade artificial, sempre sorrindo, como se a vida fosse uma eterna primavera. Aí sim, ela gera sintomas psíquicos e psicossomáticos. Por exemplo, quem tem dores de cabeça aqui ou dores musculares, levante as mãos. Vocês são minhas alunas hoje, minhas alunas. A grande maioria, Ana, sabia? A grande maioria, talvez 90%. Isso indica que vocês estão com alto índice GEI. Repita comigo. Gasto de energia emocional
inútil. Quem acorda cansado? Levante as mãos. Quem não levantou as mãos é porque esqueceu de levantá-las. Déficit de memória ou esquecimento. Déficit de memória ou esquecimento. Não procure seu médico para esse problema, que provavelmente ele também está esquecido. Por que estamos com déficit de memória? Porque o cérebro, instintivamente, tem mais juízo que o nosso eu. Como o nosso eu não foi treinado, equipado para ser gestor dos pensamentos, ele bloqueia os campos da memória para você pensar menos e você poupar mais energia. Sofrer pelo futuro, alto índice GI, gasto de energia emocional inútil. Remoer o passado, a mesma coisa. Terceirizar a felicidade, a mesma coisa. Se comparar nas redes sociais, a mesma coisa. Não entender que beleza está nos olhos de quem vê. Beleza não pode ser vendida, comparada ou comprada. Você pode até fazer várias intervenções com cirurgias plásticas. Mas se você não tiver um caso de amor consigo, se você não entender que você é um ser humano único e irrepetível, nenhuma cirurgia plástica vai resolver a equação. Por isso, você devia olhar nos olhos do seu parceiro e falar: olha aqui, meu filho, eu sou bonita, inteligente e maravilhosa, e você é um privilegiado de viver comigo. Autoestima tem de ter poder. Não existe autoestima tímida. Se tem autoestima, tem poder. Agora, tem muitas mulheres que vão diante dos espelhos e sofrem a ação da síndrome PIB, padrão inatingível de beleza, que é uma das síndromes que eu também descobri, padrão inalcançável de beleza, e fazem a pergunta fatal: espelho, espelho meu, existe alguém com mais defeito do que eu? Existe um fenômeno inconsciente chamado RAM, registro automático da memória. Ele é o biógrafo do cérebro. Ele não pede licença para que você arquive as experiências intelectuais. Ele não pede licença. Ele não pede licença para que você arquive as suas experiências emocionais. Não, ele registra tudo automaticamente. Se é um pensamento tóxico, ele registra de maneira mais privilegiada. Se é uma emoção fóbica, ansiosa, tensa, autopunitiva, o registro é privilegiado, gerando janelas traumáticas ou killers. E essas janelas vão se agrupando, formando cárceres mentais. Nós temos cerca de 10 milhões de pessoas em presídios físicos, pelo menos. 2 milhões e 100 nos Estados Unidos, 1,5 milhão na China, no Brasil 840 mil. Mas quantos milhões de pessoas nós temos no mundo encarceradas mentalmente? Não são milhões, nem são centenas de milhões, são bilhões de seres humanos registrando janelas traumáticas ou killer. Quando você tem um pensamento tóxico ou perturbador, uma emoção angustiante, sabe quanto tempo você tem para impugná-la, reciclá-la, discordá-la, confrontá-la? Você tem 5 segundos. Se você não o fizer, esses pensamentos são registrados e não podem ser mais deletados. Como eu disse, vamos acumulando lixos no córtex cerebral e nós não sabemos disso. E é por isso também que nós estamos adoecendo coletivamente, no mundo todo, em destaque na era da ansiedade digital. O mundo digital mexe com 3 moléculas de ouro de maneira cruel. A primeira é a melatonina, que estabiliza e induz o sono. Há milhões e milhões de crianças e adolescentes que não estão dormindo e os seus pais não sabem. Mexe com a dopamina e a serotonina, que são 2 moléculas que ajudam a modular a emocionalidade. E a emoção é real. E se você altera,
você pode gerar uma dependência nos níveis de drogas estimulantes como a cocaína. Por isso que nós estamos recomendando que nos finais de semana as pessoas não fiquem nas redes sociais. Usem o telefone, o celular, como telefone para ligar, mas não fiquem plugados, a não ser que você precise para trabalhar. O final de semana deve ser sagrado para você ter contato com as mais incríveis celebridades, as reais, que têm defeitos, que são de carne e ossos, que são seus filhos, que são seus amigos, seus pais, são as pessoas que você ama. São essas celebridades que nós deveríamos abraçar e perguntar para elas: o que eu posso fazer para te tornar mais feliz? Aonde eu errei e não soube? Que sonhos e pesadelos você tem? São para essas celebridades reais que às vezes nos decepcionam, nos frustram, que nós temos que dar o melhor de nós para que elas possam ter dias mais felizes, mais relaxados. E são para elas que nós temos que entender essa outra ferramenta da gestão da emoção, que eu gostaria, com muito carinho, que vocês a repetissem. O amor começa pela emoção e só continua se houver admiração. Não exija que os outros te amem, não funciona. Se há um fenômeno real que não está submisso à exigência virtual dos pensamentos, é exigir que as pessoas te reconheçam, te valorizem e em destaque te amem. Se não houver admiração, não há amor, não há reconhecimentos. E vocês têm de saber que nós estamos na era das pessoas não admiráveis. É raro ter uma pessoa admirável. Estamos na era das pessoas que são criticistas, apontadores de falhas. Quem é um apontador de falhas está apto para conviver com máquinas e consertar máquinas, mas não para formar mentes brilhantes. E no mundo todo está ocorrendo. Na China, nos países nórdicos, Suíça, Suécia, Finlândia, na Ásia, falei a China, mas Japão, Indonésia, em todos os lugares, na Europa, na África, na América do Norte, o ser humano, ele é um apontador de falhas e nós deveríamos mudar a era. Gravem isso. Outra ferramenta de gestão da emoção. Mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Quem celebra acertos é admirável. Ah, mas ele me estressa demais. Sim, ele pode ser um vulcão. Ele pode ser estressante, ansioso e impossível. Mas quando ele faz 30 segundos de acalmia, você fala: querido, como você tem autocontrole? Ou para o seu filho: filho, como é que você é generoso? Grande parte do tempo ele é egoísta. Mas quando ele se torna generoso, naqueles diminutos momentos, você tem de fazer a técnica da teatralização da emoção. Já que a emoção é real ou virtual? A emoção real. Então teatralize. Parabéns, como você é altruísta, como você é empático. Meu filho, eu te admiro demais. Você ressalta a emocionalidade, ela ganha corpo. E o fenômeno RAM, o biógrafo do cérebro, registro automático da memória, não vai gerar janela killer, mas vai gerar janela light, saudável. E você aos poucos se torna uma pessoa admirável. Não é admirável quem dá os melhores presentes, as melhores roupas de marcas, os melhores perfumes, os melhores brinquedos. É admirável, é aquele que dá aquilo que o dinheiro não pode comprar, o capital das experiências. Se nós não encontramos motivos para elogiar quem está ao nosso redor, até nossos colegas de trabalho, é porque nós estamos míopes. Que cada pessoa ao nosso redor tem fenômenos incríveis, que são dignos de aplausos. E mesmo que as experiências sejam diminutas,
Um verão não se faz com uma andorinha, mas com um bando de andorinhas. Também uma reagenda, uma repaginação da personalidade não ocorre com uma janela light, mas com um grupo de janelas. Se vocês investem numa jornada existencial, nunca mais a relação sua vai ser a mesma. Vocês vão se tornar seres humanos admiráveis. Quem corrige 2 vezes a mesma coisa, não é uma pessoa admirável, é uma pessoa chata. 3 vezes a mesma coisa é o quê? Muito chata. Eu não cheguei no insuportável ainda. E 4 vezes ou mais? É insuportável, chatíssimo. Vamos ver, são minhas alunas, sejam honestas. Quem de vez em quando é insuportável, que levante as mãos. Vou tomar um pouco de água. Quem me promete que de hoje em diante vai mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos? Quem me promete que vai trabalhar a ferramenta da gestão de emoção? Minha paz vale ouro, o resto é lixo, por nada e por ninguém. Eu vou vendê-la por nenhuma ofensa, nenhuma rejeição, nenhuma crítica, nenhuma frustração. Quem me promete que vai duvidar de tudo aquilo que o controla, criticar cada ideia perturbadora e decidir poderosamente ser gestora da sua emoção? Quem me promete que vai encorpar a sua autoestima, não com timidez, mas com capacidade de autonomia, para que você impacte as pessoas ao redor e se impacte também? Quem me promete aqui que vai trabalhar as ferramentas de gestão diariamente? Levante as mãos. Eu não confio em vocês. Eu sou seu professor. Eu estou treinando vocês. O inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas. Vocês vão ver no dia a dia, quando alguém te atazanar, te estressar, vocês vão ver como é que nós estamos viciados em apontar falhas, em elevar o tom de voz. Quem eleva o tom de voz não é admirável. Os que abaixam o tom de voz são admiráveis. Os que falam uma vez só e dão o direito dos outros continuarem. Se você pode continuar. Você está me machucando, mas eu te dou o direito de você continuar comportando assim. Sai do lado. Veja se as pessoas não vão te admirar. Até as birras diminuem. Por quê? Porque você tem autonomia. Por exemplo, quem tem ciúmes em excesso é admirável? Não. Ciúmes, repitam minhas alunas, ciúmes é saudade de mim. Eu exijo do outro a atenção que eu não dou para mim. Quando você tem autonomia, percebe o tanto que você é um ser humano grande, capaz, único, irrepetível, você não fica implorando pela atenção. Você deixa que os outros enxerguem a sua grandeza de maneira espontânea. Então, reitero, elevar o tom de voz, ser um criticista, ser um apontador de falhas, ter a necessidade que os outros reconheçam a sua capacidade, sua generosidade, seu altruísmo. Se preocupar demais com a opinião dos outros, aumentar os níveis de expectativa em relação a esse retorno. Todas essas ferramentas estão asfixiando as mulheres no mundo todo. Inclusive a síndrome comparativa, como eu disse, o padrão inatingível de beleza. É um desastre. Vocês têm de namorar a vida. E isso é de foro íntimo. E nenhum psiquiatra ou psicólogo pode fazer isso por vocês. É um treinamento. Quem me promete? Não, eu não confio em respostas rápidas, mas eu gostaria que você refazer a pergunta e vocês levantassem as mãos. Quem me promete que vai treinar todos os dias e quando falhar, nunca desistir de si mesmo? Levante as mãos. É isso. Parabéns, parabéns. Treinar, treinar e treinar. E vocês têm de saber
que no primeiro ato do teatro mental, quando entra o gatilho da memória, abrindo uma janela errada, uma janela killer, o volume de tensão pode ser tão grande que gera hiperfoco. E quando há hiperfoco, milhares de arquivos mentais não são acessados. E nós damos as piores respostas nos primeiros 30 segundos de tensão. Eu quero dizer que as palavras que nunca deveríamos dizer, nós as dissemos nos cálidos momentos em que nós estamos tensos, ansiosos. Vocês nunca podem esquecer mais. A mente humana pode ter presídio de segurança máxima. Se diante de um estímulo estressante, seja qual for, uma contrariedade, um problema, uma crítica, um mau desempenho, uma autocobrança, detonar o gatilho, abrir janela aqui, o volume de tensão pode gerar hiperfoco. Você não tem acesso a milhares de arquivos com milhões de dados. Neste momento, pais dizem o que nunca deveriam dizer para os seus filhos. Eu não sei porque você sempre me decepciona. Sim, o filho não sempre decepciona algumas vezes, ou casais um para o outro. Eu não sei porque estou com você até hoje, ou professores em sala de aula. Você não vai virar nada na vida. Nós sentenciamos, julgamos como um juiz cruel as pessoas que nós juramos que amamos. Por isso, todos os dias, vocês têm de saber que há armadilhas na mente humana que pode asfixiar o que nós temos de melhor. E eu gostaria de encerrar a minha preleção. O tempo já foi, não é isso, Ana? Bom, os casais começam o seu relacionamento dizendo aquela máxima: eu prometo que na saúde e na doença, na tristeza, na miséria, na fortuna, por todos os dias da minha vida, eu minto que te amarei. Nunca se mentiu tanto em tão pouco tempo. Porque não se sabia, porque não foi estudado, que quando ela decepciona ele e frustra, detona o gatilho, abre janela killer. E quando há uma janela killer com alta densidade frustrante ou angustiante, gera foco ou hiperfoco? Hiperfoco. Você dá respostas inteligentes ou as piores respostas? Então vocês têm de saber, quando vocês estão no foco de tensão, a melhor resposta é fazer o silêncio proativo. Não sejam heroínas, não deem respostas. Só cito um exemplo. Há 2000 anos teve um professor, o mestre dos mestres, que não foi estudado pelas religiões sobre os ângulos da psiquiatria e psicologia, e as religiões cometeram um erro crasso por isso. Aquele homem, quando trouxeram uma mulher presa em flagrante adultério, disseram para ele, o pressionaram, qual o seu veredito? Que resposta ele deu? No mundo todo se sabe a segunda resposta. A primeira resposta foi se calar. Eu não compro aquilo que não me pertence. Diante dos seus filhos, diante das pessoas que vocês amam, atiramos tantas pedras, porque nós achamos que o pensamento é real ou virtual na prática? Real. Ele pode mudar o cérebro dos outros, domar a mente dos outros, fazer com que pessoas ansiosas reconheçam sua estupidez, pessoas impulsivas reconheçam sua irritabilidade, sua baixa capacidade de suportar frustrações. Nós achamos que o pensamento é real e não virtual. Por isso, a nossa espécie está doente, sempre esteve doente, com um baixo nível de viabilidade. A nossa história, a história de todas as civilizações, está manchada de violências, de guerras, das mais diversas formas de sofrimento. Por quê? Porque nós nunca entendemos que há dois mundos vivendo na mesma mente. A intelectualidade, que é virtual, e a emocionalidade, que é real. Nós achamos que podemos mudar o cérebro das pessoas. E o cérebro simplesmente é indomável. Nós temos que aprender a ser pessoas delicadas, generosas, altruístas, admiráveis. Nós temos que aprender a mudar a política das relações humanas. Então, por favor, não sejam heroínas.
Ele escrevia na areia, porque ele sabia que ele e ela estavam condenados. Não cabia mais a resposta. Então ele surpreendeu aqueles carrascos. E haverá muitos algozes na sua vida. E você tem de ter proteção, gestão da emoção nos focos de tensão. É uma forma solene de prevenir transtornos emocionais, manter sua qualidade de vida e o empoderamento do seu eu. Ele escrevia na areia, devia estar se perguntando que homens são esses que querem apedrejá-la sem conhecer as lágrimas que ela chorou, os pesadelos que ela teve ao longo da sua história. E eu me perguntava, que professor é este que não compra o que não lhe pertence, que faz do silêncio a sua principal arma para que mentes estúpidas, tensas, ansiosas tenham oportunidade de se reinventar. Aí, no segundo momento, pressionaram, mas estavam mais leves, saíram das fronteiras do hiperfoco, aqueles carrascos. E aí sim ele disse, quem não tem erros e falhas, olhem suas loucuras primeiro para depois julgar a loucura dela. E eles saíram porque ele o surpreendeu. Uma pessoa admirável ama o silêncio e no segundo momento ama surpreender, dar respostas inusitadas, ímpares. Mas nós estamos no teatro da humanidade, onde os atores e atrizes são comuns demais. Não são surpreendentes. Mesmo quando os diplomatas se reúnem nas nações, na ONU, para discutir os problemas, não se libertam do imaginário, não se esvaziam do seu próprio ego, não se sabe se colocar no lugar do outro, não entendem os dramas que ocorrem entre a intelectualidade e a emocionalidade, porque o eu não é treinado para ser autor da própria história. Então, eu vou encerrar a minha conferência treinamento pedindo para vocês que vocês se tornem gestoras da sua emoção para se tornarem mulheres empreendedoras que impactem a humanidade. E eu quero dizer também que nós temos vários projetos sociais mundiais. Um deles é o Touch Peace, Toque de Paz. Estamos treinando voluntários no mundo todo para ter escuta ativa para uma pessoa com risco de suicídio, ou em conflito familiar, ou solitário, ou desesperado, possa ter um ombro para apoiar e outro para chorar. É um projeto incrível, 100% gratuito. Eu gostaria que vocês procurassem encontrar o endereço nas redes sociais, Toque de Paz, Touch Peace, para também, se tiver o sentimento, o desejo, fossem treinadas para dar 1 hora da sua semana, 2 horas do seu mês, para se voluntariarem. Porque há muita gente sofrendo de maneira cálida e que não encontra ouvidos abertos, altruístas, não julgadores, flexíveis para poder falar da sua própria história. Às vezes, as pessoas mais caras que estão ao seu redor também não estão encontrando espaços dentro de você para que você tenha uma escuta ativa. Então, ouça o invisível. Ouça o inaudível e vejam o invisível. Eu gostaria que vocês participassem, portanto, do Touch Peace, que vocês sejam grandes gestoras da sua emoção. E se geri-la, não tenham medo de falhar. E se falhar, não tenham medo de chorar. E se chorarem, repensem suas vidas, mas não desistam de si mesmas, por favor. Os perdedores veem os raios diante do caos, e os vencedores veem a chuva e com ela a oportunidade de cultivar. Jamais desistam das pessoas que vocês amam, mesmo que elas te frustrem. Lutem sempre pelos seus sonhos, pois uma vida sem sonhos é uma história sem aventuras. É um céu sem estrelas e motivação. Apesar dos seus defeitos, tenha certeza plena. Você não é mais um número na multidão, mas um número de cartão de crédito ou de passaporte. Você é um ser humano único e irrepetível. E eu, nesta noite, não me dobraria ou me curvaria diante de reis, celebridades ou de políticos, mas eu me curvo humildemente
diante das mulheres poderosas que foram minhas alunas.